moçada, hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o exame de bioimpedância. Nós não fomos os primeiros aqui em Maringá a utilizar a bioimpedância como análise de composição corporal, mas fomos nós que ajudamos a disseminar a importância e a precisão do método. O problema hoje que a gente vê, existem vários equipamentos no mercado e o pessoal acaba vendendo com custo tudo meio igual. E existem equipamentos de R$200 até equipamentos de quase R$100.000 e com isso já vai implicar uma diferença do número de variáveis analisadas e também na precisão do método. Bom, independente dessa diferença de valores, o princípio básico da bioimpedância é sempre o mesmo. Ela emite frequência de corrente elétrica partindo do princípio de que onde tem mais água, no caso a massa muscular, essa corrente flui com maior facilidade, onde tem menos, no caso a gordura, ela sofre maior resistência e essa resistência ela vai mensurar. Porém, os equipamentos se diferem quanto ao número de eletrodos. Então, o equipamento que a gente utiliza aqui na nossa clínica é um octapolar. Então, ele realmente vai mensurar o corpo inteiro, a corrente flui no corpo inteiro da pessoa e é com isso que ela vai conseguir trazer para a gente mais variáveis. A gente tem as bioimpedâncias tetrapolares, que a gente tem também esse exemplo aqui na clínica, onde, diferente da octapolar, ela vai fazer um somatório da bioimpedância bipolar de membros inferiores e bipolar de membros superiores. E a gente tem também esses dois métodos distintos, as bipolares, que aí tem dois eletrodos só, de membros superiores, e as bipolares de membros inferiores. O que é legal a gente saber isso? Não é o que eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu vou dar curso, palestra, para outros profissionais aqui, não existe método ruim. Existe eu saber o nível de precisão que eu quero e para que público vai ser aplicado. Qual que é o problema, por exemplo, dessas bioimpedâncias bipolares? Se eu trabalho com uma bipolar de membros superiores, minha população avaliada vai ser predominantemente mulheres, ela vai acabar subestimando o meu resultado, porque ela concentra muita análise nessa porção superior do corpo. E mulheres geneticamente têm mais gordura na porção inferior. E a mesma coisa para homens quando eu utilizo a bioimpedância de membros inferiores. Bom, existem profissionais no mercado que às vezes compram essa bioimpedância de R$600 ali, R$500, R$600 mais ou menos, e vende como se fosse uma bioimpedância octapolar multifrequencial. Então vamos aqui mostrar para vocês como que funcionam esses dois exames e principalmente a diferença dos resultados. Bom, vocês puderam observar que a forma de realização do método é praticamente a mesma, porém o resultado a gente teve uma diferença bem significativa. Por mais que a pessoa estivesse aqui no mesmo ambiente, seguindo os mesmos padrões, já descendo de um equipamento e subindo no outro. No octapolar, por exemplo, nosso percentual de gordura, que é a medida de sucesso da intervenção, foi de 21,1%, e naquele tetrapolar foi uma diferença bem grande, deu 30,9% de gordura corporal. Isso ocorre por quê? Porque não só eles se diferenciam não só pelo número de eletrodos, mas também pelo número de frequências de corrente elétrica que eles trabalham. Então, esse nosso octapolar ele é multifrequencial, ele trabalha com 3 frequências de corrente, então são mais variáveis e um nível maior de precisão. O outro, ele trabalha com uma frequência de corrente só, então por isso que o relatório dele já é bem simples e a velocidade também. Hoje existem equipamentos no mercado que trabalham até com mais de 10 frequências de corrente elétrica. Isso no nosso dia a dia da prática clínica acaba nem sendo interessante, às vezes é um investimento a mais que o profissional faz para ter um relatório ali maior com relação à água. Então o que eu falo para vocês, saiba muito bem para quem que você vai aplicar esse exame e aí sim você vai poder até escolher com maior precisão e segurança o tipo de exame e o tipo de investimento que você vai realizar. Bom, seja qual for o tipo de bioimpedância, uma grande falha que a gente vê é o pessoal não realizar o protocolo adequado pré-avaliação. Se eu falei que bioimpedância mede, independente do modelo, mede por frequência de corrente elétrica, a principal recomendação que eu tenho que ter é seguir o jejum total. Dentre eles, a gente tem também algumas recomendações com relação a evitar exercício muito intenso, evitar diuréticos. Isso a gente tem uma extrema seriedade em seguir aqui na clínica. Nosso foco não é só precisão no diagnóstico, mas também no comparativo. E agora a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos de exames realizados de forma incorreta. Uma grande falha que a gente vê também é que o próprio fabricante recomenda até 4 horas de jejum. Então a gente vê às vezes profissionais que realizam esse exame no período da tarde, período da noite, e isso muitas vezes não é o ideal. Que por mais que a pessoa fique em jejum total de 4 horas, o nosso tempo de motilidade intestinal não vai ser, esse período não vai ser o suficiente para que a gente tenha um esvaziamento ali gástrico.
Então, por isso que aqui na clínica a gente prioriza que todas as avaliações sejam realizadas no período da manhã. Eu vou mostrar para vocês, eu diria que é a grande falha quando a gente fala em exame de bioimpedância é o pessoal realizar com ou sem jejum. Então aqui é claro, é o mesmo indivíduo que realizou o exame aqui com a gente seguindo o protocolo adequado, o jejum total, e aqui um indivíduo que não realizou. Então a gente pega, já teve variação de peso no período em jejum de 61,4 kg para 62 e principalmente massa muscular de 24,7 kg sem o jejum subir para 25,3. Então um aumento bem significativo de massa muscular e redução de gordura corporal também, com o jejum 16,3 kg de gordura e sem o jejum 15,9. Com isso, só de não seguir à risca essa recomendação, a gente teve uma variação de 1%. E por que essa variação com relação à massa muscular? Eu não falei que o princípio básico é a gente ter essa maior condutividade elétrica, no caso. Então aqui, como a pessoa não estava em jejum, ela estava mais hidratada, o exame considerou uma maior quantidade de massa muscular. E a gordura corporal, 33,3 pela manhã e à noite 35,4. Sabe por que a gente teve essa variação tão grande de gordura corporal, esse aumento de quase 2 kg de gordura corporal? Principalmente, isso aqui está relacionado a bolo fecal. Então, a pessoa não teve a motilidade intestinal ali, não fez todo o período completo de digestão. Então, isso daqui influenciou no exame. Curtam, comentem, compartilhem e dá o play.